Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, o livro de Jó, capítulos número 29 a 32. Estamos quase no final do livro. Parabéns. É muito interessante que nos capítulos 29 a 31 são as últimas palavras de Jó. Também não há mais aqui o discurso dos seus três amigos, conselheiros, e aqui a gente vai perceber, muito interessante, as últimas palavras de Jó. Quais são essas palavras? O que ele faz? A Bíblia descreve que no capítulo 29 a 31 ele faz uma retrospectiva então da sua vida. Começa lá no capítulo número 29, ele tendo saudades da vida que teve. Olha que coisa mais interessante. Ele está numa situação angustiante, terrível. Deus ainda não falou com ele em toda essa situação, mesmo depois que ele ora, que ele clama, que ele chora. Ele olha para dentro do seu coração e a sua consciência não o acusa de nada, embora seus amigos acusavam ele de pecado. Mas o tempo todo ele está manifestando e reiterando a sua integridade. Mas no capítulo número 29 ele vai ter então saudades da vida que tinha. Diz ali no verso número 2, quem me dera voltar a ser como nos meses do passado, como nos dias em que Deus me guardava. Olha que interessante. Então ele vai passar o capítulo todo assim com saudades daquele tempo que Deus o protegia de tudo, que tudo dava certo. Saudades do verso número 4, quando ele tinha forças. Quando os seus filhos estavam à sua volta, como diz o verso número 5. Como o verso número 8 explica que as pessoas o respeitavam muito na cidade, porque ele era uma pessoa incrível, rica de sabedoria, de palavras extraordinárias, de uma família feliz. No verso número 11 vai falar então do testemunho que ele tinha diante de todos, que de alguma forma ele também socorria e livrava os pobres. Ele está lembrando dessas coisas. Ele está lembrando da vida que teve, ele estava lembrando como ele se comportava, como ele vivia. Ali no verso número 13, como ele alegrava o coração das viúvas. Como no 14 ele explica como ele se vestia da retidão, da justiça, daquilo que é certo, que é correto, todos os seus dias. Como ele era os olhos do cego, os pés do aleijado, como ele cuidava daqueles que precisavam de ajuda, dos desconhecidos, como diz ali o verso número 16. Então o capítulo todo, número 29, é um capítulo de nostalgia, ele lembrando do passado, dos tempos maravilhosos e felizes e de uma vida correta que ele levava. No capítulo 30, então, ele vai falar sobre o estado atual terrível ao qual ele se encontra, onde ele perde tudo, menos a sua esposa, e está doente. Diz o verso número 1 do capítulo 30, mas agora, já não é mais aquelas lembranças que ele tem do passado, lembrando e expondo isso para Deus em oração e conversando com seus amigos, mas agora ele expõe o tempo que ele está passando e vivenciando, o capítulo número 30, verso 1. Mas agora os mais novos do que eu zombo de mim, aqueles cujos pais eu teria posto com os cães do meu rebanho. Ou seja, ele está dizendo assim, puxa, mas agora a situação que eu me encontro mudou tudo completamente. Eu estou sofrendo, aqueles que me respeitavam não respeitam mais, zombam. Aqueles que eu tinha como servos, de alguma forma, agora olham para mim e nem me escutam mais. E aí então ele começa a se lamentar baseado naquilo que ele está passando no seu presente. Verso número 15. Fiquei tomado de pavores, a honra desapareceu, a minha alma se derreteu diante de mim. Verso número 17, os meus ossos são transpassados, tamanho é sua doença e as dores que ele tem. Verso número 20 é um ponto alto de todo o discurso de Jó, o tempo todo que ele discursa no seu livro, nesse livro das Escrituras que leva o seu nome. O verso número 20 é um ponto alto que ele diz, clamo a ti e não me respondes, coloco-me em pé e não atentas para mim. Essa é a profundidade da angústia de Jó. Claro, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a própria saúde, mas o tempo todo ele está orando, ele está clamando, ele é justo, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então ele está buscando Deus, mas de alguma forma, por todo esse tempo, esse período de provação, Deus não responde. Deus não fala sim, não fala não, não explica nada, não aparece a ele. Deus deixa ele um pouquinho, raciocinando, passando por toda essa dificuldade, e isso que torna ainda mais angustiante o coração então desse homem diante de toda essa situação, o silêncio de Deus. Olha que coisa mais interessante. Você já passou por isso?
Situações tão angustiantes do teu coração e da tua vida que você clama a Deus, mas não tem resposta. Nem sim, nem não, nenhuma ação de Deus. Deus não usa ninguém para falar com você de alguma forma e há um silêncio total, completo. E talvez esse próprio silêncio te angustia mais ainda. Você não sabe nem o que pensar. Saiba de uma coisa, Jó está passando por isso, mas está acabando esse tempo de silêncio de Deus. Daqui a pouquinho Deus vai se manifestar e vai se revelar a ele. Deus de alguma forma está tratando o coração dele, expondo certas coisas do seu coração, ministrando coisas poderosas na vida de Jó. E ele não é fácil, mas está aprendendo e assimilando tudo isso. A tal ponto que diz o verso número 1 que ele chega a dizer: tu te tornaste cruel para comigo, né? Porque Deus é mau? Claro que não. Deus, lembre, é santo, santo, santo. Mas é que ele não tem resposta. É porque Deus fica em silêncio, não responde ele. E ele olha tudo isso de uma forma muito angustiante. E aí ele continua a explicar, né, como que ele era, como ele atendia as pessoas em calamidade. Verso número 24, 25, como ele chorava pelos aflitos, como ele também angustiava a sua alma com o necessitado, e como ele guardava o bem, né, como ele de alguma forma não andava na escuridão. Ele vai explicando como ele como é o seu coração e como está a sua vida atual daquilo que ele está sofrendo. E por fim, no capítulo número 31, ele vai de novo terminar as suas palavras falando e reiterando de novo sobre a sua justiça, sua integridade e que é um homem correto e não tem nada de errado, não tem pecado encoberto, não tem do que ele se arrepender, não tem alguma coisa que a sua consciência o acuse que ele fez de errado. Essas são as últimas palavras de Jó. Tanto que no último versículo do capítulo número 31 vai dizer: terminaram as palavras de Jó. Ele não fala mais nada então. Essas são as suas últimas palavras. Ele disse, inclusive: ó Deus, você me conhece, me coloque na balança, eu tenho sido fiel o tempo todo. Verso número 31, capítulo número 31, verso número 1, famosíssimo esse versículo, né? Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar moça alguma. Ele está dizendo que, inclusive sexualmente ou moralmente, ele não olhava para as mulheres e não as desejava, não as cobiçava. Vai dizer ali que ele não foi, no verso número 9, ele não foi seduzido por mulher nenhuma. Ele nas escondidas não espreitava, não desejava a mulher do próximo, não. Ele foi fiel à sua esposa. Ele foi dedicado a ela. E em tudo isso ele vai demonstrando todas essas coisas porque ele está dizendo a Deus: Deus, se você me colocar na balança, você vai perceber que eu me encontro de forma íntegra, correta e justa. E é mesmo, o próprio Deus falou isso sobre ele no capítulo número 1. E por fim ele vai terminar dizendo, né, no capítulo ali no verso número 15, 16 e 17, sobre como ele cuidava dos pobres, das viúvas e dos órfãos, e inclusive isso no verso 18, desde a sua mocidade. Olha como esse homem é um homem extraordinário. Olha como esse homem é um homem reto. E ele vai continuar dizendo: Deus, e apesar de eu olhar para o sol e ver que ele brilhava, e a sua grandeza, e a lua, ver o seu esplendor, nunca no meu coração eu os venerei de alguma forma. Ele está dizendo: ó Deus, nunca houve no meu coração não apenas pecados sexuais, mas também nunca houve idolatria. E ele continua dizendo: Senhor amado, verso número 24, eu nunca coloquei esperança no ouro. Você me tornou rico, mas eu nunca coloquei a minha confiança na riqueza, é o que ele está dizendo. Eu nunca me alegrei por ser rico. Eu nunca me deixei soberbo, orgulhoso por ser rico ou ter mais coisas do que os outros. É o que ele continua dizendo. Ele diz ainda no verso número 29, olha que coisa mais preciosa. Eu nunca me alegrei com a ruína daqueles que me odiavam. Eu nunca fiquei feliz com a desgraça daqueles que eram meus inimigos. Olha que coisa séria. Todos aqueles que moravam comigo sempre tiveram abundância de alimento, de sustento, de carne. Eu sempre cuidei daqueles da minha casa. Eu sempre dei pouso para os estrangeiros. Eu de alguma forma protegi meu coração e os meus caminhos. E ele termina o capítulo número 31 dizendo no verso número 35. Ah, quem me dera alguém que me ouvisse. Essa é a minha defesa. Então, desde o capítulo ali número 29, 30 e 31, ele está fazendo uma retrospectiva da sua vida, como foi anteriormente, como está sendo, e de novo ele reitera a sua defesa, dizendo: Senhor, me mostre o que tem de errado, porque aos meus olhos eu sou íntegro. E ele diz: ah, Senhor, que o Senhor Todo-Poderoso me responda.
Ele deseja isso mesmo, a resposta de Deus, que Deus fale com ele. Ah, se meu adversário escrevesse a minha acusação. Não que Deus é inimigo dele, ou ele é inimigo de Deus, mas é uma forma de poesia, de expressão que ele está falando. No que ele está querendo dizer, Senhor, essa é a minha defesa, eu falei tudo que eu tinha que falar, que o Senhor fale comigo, me responda e me mostre o que está acontecendo. E essas são as últimas palavras então de Jó, e agora no capítulo número 32, entra uma pessoa que até então no livro não conta sobre ele, e não se fez menção, mas agora ele vai ter a palavra. Não mais aqueles 3 amigos de Jó, né? Não mais aqueles homens conselheiros de Jó que estavam ali sentados com ele, não mais Bildade, não mais Zofar ou Elifaz, mas agora Eliú vai conversar e vai falar. E a Bíblia diz que ele fala agora, depois de todo mundo, porque ele é o mais novo. Diz o verso número 4. Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Ele é o mais novinho, isso era uma cultura no tempo antigo, um dos mais novos. Primeiro esperavam que os mais velhos falassem, porque os anciãos de dias tinham sabedoria e experiência para falar. Mas ele vai falar, ele está furioso tanto com Jó, de ouvir todo esse argumento de Jó. Ele vai além de acusar Jó de um pecado, como os outros 3 amigos de Jó. Ele agora é mesmo sendo mais novo, ele é muito sábio, e a gente vai perceber isso nos próximos capítulos, no próximo vídeo, mas ele está muito furioso com Jó, com esses argumentos, ele vai explicar porquê, e também com os outros 3 amigos de Jó, porque também se calaram, não tinha mais nada para falar com Jó a respeito daquilo que ele tinha pensado e agido e proferido de palavras. Ele está furioso então com todo mundo, e ele se sente inspirado por Deus e quer falar da parte de Deus, porque Deus lhe dá entendimento, como ele está dizendo no verso número 8. E então é isso que vai acontecer a partir de agora. Eliú entra em cena, é um dos conselheiros e amigos de Jó que está ali, é o mais novo, por isso que até então ele não falou, mas agora ele vai falar e com muita propriedade, e eu quero que você preste muita atenção no que está por vir, pontos específicos que não houve comentário até agora no livro de Jó, que esse rapaz mais novo, com sabedoria de Deus, vai ministrar e falar no coração de Jó. Olha que coisa mais preciosa. Se espera sim dos mais velhos sabedoria, até porque eles viveram muito mais e a vida traz naturalmente uma sabedoria. Mas é possível pelo Espírito Santo os jovens também serem detentores dessa coisa preciosa, o entendimento e sabedoria. Portanto, se você é jovem, não despreze a sua mocidade. Não se envergonhe ou se constranja. Saiba que você pode ter sabedoria, muita, mesmo que não seja avançado de idade, e tenha sabedoria por causa de temor a Deus e da palavra de Deus, e com certeza você pode sim ser consolo, acalanto, resposta, um bálsamo para as pessoas, inclusive em tempos de sofrimento como é Jó. Deus abençoe.